Boa tarde a todos, eu sou Raquel Zaneta, diretora da Coordenação de Inovação em Saúde. Gostaria de chamar o Dr. Rafael Gomes, médico reumatologista, que falará sobre o uso de biológicos biosimilares e inibidores da JAK na artrite reumatoide. Rafael, bem-vindo, grata pela oportunidade de estar compartilhando com a gente uma fala de tal importância. Muito obrigada. Então, a gente tem esse quadro aqui que resume todo esse parâmetro, todas essas categorias de diferenças que a gente pode ter em relação aos medicamentos. Então, todas essas estruturas, todos esses aspectos são diferentes do sintético em relação ao biológico. Então, nós dizemos, então, que o biológico ele tem o seu respectivo biosimilar e o sintético a gente tem o genérico. Então, é incorreto dizer que o biológico apresenta um genérico, por conta dessas características que são avaliadas em cada um desses produtos. Então, eficácia de biológicos. O que a gente tem de eficácia de biológicos? A gente não pode esquecer que existe, na verdade, uma relação de eficácia e segurança. De nada adianta nós termos um medicamento muito eficaz com um perfil de segurança que não é compatível e inadequado. Então, nós temos aqui a eficácia, a gente mencionou aqui alguns aspectos de eficácia com as suas respectivas métricas que nós utilizamos e aparecem nos estudos clínicos. E aqui do outro lado, né, o aspecto de segurança de cada uma das medicações e o que a gente avalia. No ano de 2016, o consenso do EULAR, que é a entidade médica da Europa, né, da classe médica reumatologista, mostra para nós que o manejo da artrite reumatoide, ele, com a revisão da literatura elaborada naquele ano, confirmava a eficácia dos biológicos na artrite reumatoide, que era de forma consistente e adequada, e ele já apontava para a possibilidade de ocorrer uma troca do biológico para o biosimilar. A única preocupação e a redução foi que ainda não sabe o salário. A redução da dose. Para ser aprovada a vaga. Acho que tem um microfone aberto. Eles vão querer alguém com experiência, porque o mercado aí é mais agressivo. Alô? Oi. Obrigado. E a redução da dose. Então, eles já apontavam em 2016 a possibilidade de também realizar essas estratégias com redução de custo assistencial. O consenso brasileiro, publicado no ano de 2017, diz que os diferentes biológicos, em combinação com o metrotexate, ele tem uma eficácia similar, semelhante, e que a escolha deve ser considerada com as peculiaridades do medicamento em termos de segurança e custo. Então, ele não faz nenhuma menção de que um é melhor ou superior ao outro e que a eficácia é parecida. Então, a revisão de 2019, que é a mais atual do consenso EULAR, diz que os ensaios de biológicos mostram eficácia semelhante, independente do mecanismo de ação dele proposto. Em termos de segurança, nós temos vários aspectos em termos de segurança para avaliarmos e para ficarmos atentos em relação ao uso de biológico. Mas eu vou destacar dois deles aqui, e um deles vai ser a infecção, e o outro vai ser neoplasias. Bom, tudo isso a gente tem que se preocupar em relação a perfil de segurança. E como é que a gente consegue avaliar em termos epidemiológicos a ocorrência desses possíveis eventos adversos? Através dos efeitos de curto prazo, quando vem através dos estudos clínicos, dos estudos pivotais, e em longo prazo, quando a gente tem as bases de dados de estudos de coorte, estudos de segmento para essa finalidade. Então, em termos de infecções graves com a utilização de biológico, a gente tem uma chance maior em relação ao biológico quando comparado aos demais sintéticos, tanto na dose padrão quanto na dose maior, mais alta, né? Alguns medicamentos são infusionais e permitem que a gente faça um incremento da dose para melhor controle da atividade de doença. Então, a gente tem essa possibilidade de um risco mais elevado de infecções graves. Para infecções oportunistas, da mesma forma, a gente está vendo aqui, tanto no anterior quanto nesse slide,
uma meta-análise com estudos clínicos mostrando que há realmente um maior risco dessas infecções oportunistas quando comparado aos DMARDs sintéticos. Aqui a gente já vai para mais um contexto assistencial. Aqui são os dados de corte, retrospectiva do Medicare de 2016 a 2011. Nesse período foram iniciados em torno de 31 mil novos tratamentos com biológicos, e a gente classifica eles, ou pelo menos divide eles entre os anti-TNF, que são 5 deles, e não anti-TNF, que são os demais biológicos. E a gente, nesse período de tempo de análise, ocorreram, então, em torno de 2.500 infecções com necessidade de internação hospitalar, e essa taxa de incidência variou entre 13 e 18 casos para cada 100 habitantes, 100 pessoas ano. Há alguma diferença em termos de tempo de internação e de mortalidade durante a internação e 30 dias após a internação, de acordo com cada biológico que a gente faz a análise. E no contexto, então, de corte, de segmento, de estudo de registro dos pacientes que utilizam produtos biológicos, a gente tem aqui no Brasil o Biobada Brasil, que também comprova aquilo que a gente já vê na literatura internacional, mostrando que os anti-TNF, tanto de primeira linha quanto o subsequente, o segundo anti-TNF utilizado, e os não anti-TNF têm um maior risco de infecção quando comparado aos DMARDs sintéticos. Aqui eles fazem uma ressalva em relação ao se atentar à dose que o paciente está utilizando de corticoide. A gente sabe que quanto maior a dose, maior o risco de infecção, e também a idade do paciente. Quanto mais idoso, maior a possibilidade de uma infecção. Em termos de segurança, pensando agora em neoplasias de forma geral, e depois a gente vai falar de alguma coisa mais específica, também no contexto de curto prazo, utilizando os estudos clínicos, os pivotais de lançamento dos produtos, mostram para nós, então, que não há uma diferença, não há um maior risco do desenvolvimento de neoplasia utilizando tanto anti-TNF quanto não anti-TNF. É claro que existe uma diferença numérica da amostra, do número de pacientes que acabam desenvolvendo essa neoplasia, mas de forma não significativa do ponto de vista estatístico e de meta-análise. Aqui eu trouxe para vocês, então, um contexto de uma corte nacional da Suécia, mostrando também da mesma forma que não há um aumento de casos de neoplasia na utilização dos biológicos, tanto anti-TNF e não anti-TNF, mas eles deixam uma ressalva de que alguns tipos de neoplasia, quando tem assim, uma latência maior entre o começo e até a manifestação clínica, por exemplo, os cânceres de pele não melanoma, pode ocorrer realmente uma maior incidência dos casos. Mas, de forma geral, não ocorre um aumento do risco de neoplasia. Então, o EULAR, o consenso europeu para o ano de 2016, então, com os achados da revisão da literatura, confirma que o padrão de segurança já conhecido dos biológicos é adequado para o tratamento da artrite reumatoide. Os biosimilares, então, o que é o biosimilar? A gente tem vários conceitos e várias definições de biosimilar, dependendo da referência que a gente usa, né? A agência europeia, a agência americana, a Organização Mundial de Saúde. Mas, de forma geral, o biosimilar significa dizer que ele encontra o mesmo efeito, tanto em qualidade, segurança e eficácia, quando comparado ao produto de referência dele proposto. Esses resultados mostram que realmente há uma semelhança no desfecho desses aspectos. Mostrando para vocês, então, que há uma inversão da pirâmide do conhecimento entre o produto de referência e o biosimilar. A gente sai os produtos referências vão, por fim, ter um maior número de estudos clínicos, e o biosimilar sai dos estudos clínicos e depois faz para análise de ensaio e analisando essas moléculas. Aqui a gente tem alguns exemplos de biosimilares aprovados nos Estados Unidos neste período, para as diferentes áreas ou especialidades médicas. E o que determina, então, os estudos de comparabilidade? O que a gente quer avaliar? Primeiro, a gente avalia a qualidade, a análise física e química da própria molécula, a estrutura dela,
para ver se é similar em relação ao seu produto original. Depois é avaliada a farmacodinâmica, a farmacocinética e, por fim, de fato, se realiza o estudo clínico e os 3 principais aspectos a serem analisados e mostrar similaridade com o produto de referência é a eficácia, a segurança e a imunogenicidade. Existem vários tipos ou vários designs de estudos clínicos, especialmente para aqueles de switch, de troca do produto referência para o biosimilar. A gente tem aqui, por exemplo, um estudo não controlado, e isto ocorreu, cabe lembrar que ocorreu isso num contexto do cenário do sistema público de saúde no Brasil, onde houve uma troca automática de referência para biosimilar. Mas, de forma geral, os estudos clínicos apresentam este tipo de estudo, esse design de estudo, mostrando, então, 2 braços, o referência e o biosimilar, e em determinado momento o referência acaba migrando, os pacientes do referência acabam migrando para o biosimilar. Também existe o crossover, e o mais complexo de todos é a intercambiabilidade, né? Trocas sucessivas entre os 2 produtos, não mostrando diferença significativa nos resultados clínicos. Não podemos esquecer também do efeito nocebo, né, que é o paciente gerar uma expectativa daquele determinado produto, daquele determinado medicamento não fazer o efeito, que é o oposto do que a gente chama do efeito placebo, né? Isso pode acontecer nos estudos clínicos de biosimilares, ou até mesmo naquele que é não controlado, que aconteceu no sistema público de saúde, quando foi trocado o medicamento, e o paciente passa a acreditar de que aquele biosimilar não vai fazer efeito. Então, isso pode acabar reduzindo as respostas clínicas por conta desse efeito. E a eficácia dos biosimilares. Então, apesar desse possível efeito nocebo, como é que são os resultados dos estudos clínicos? Em 2 cenários diferentes. A gente fala de pacientes virgem de biológico, então a primeira linha de tratamento já é o biosimilar, e a troca do produto de referência fazendo um switch para o biosimilar. Bom, aqui eu vou trazer para vocês as 4 moléculas com seus respectivos biosimilares, tanto no estudo como primeira linha de tratamento, que é um estudo um pouco mais curto, e com um estudo de extensão, quando realmente o estudo clínico faz a troca do produto de referência para o biosimilar. Então, aqui eu estou mostrando para vocês um estudo de infliximab como produto de referência, e aqui o seu biosimilar, são 2 braços. Os pacientes são acompanhados ao longo de 54 semanas, e um desfecho, que é o desfecho clínico de atividade de doença, mostram as curvas praticamente idênticas em termos de resultado. E aí depois ele faz a extensão. O que significa isso? Aquele paciente que começou com biosimilar, ele permanece nesse grupo biosimilar, e aquele paciente que usava o produto de referência faz um switch e troca para o biosimilar. E vejam que, de forma geral, todos os resultados aqui mostram bastante similaridade e semelhança nos resultados. A lógica que eu mostrei para vocês agora, basicamente é a mesma para os outros, em termos, então, de biosimilar para adalimumab. Aqui tem o seu biosimilar e um estudo comparando com o de referência, que é o Humira. Num primeiro momento, existem 2 braços que seguem com o biosimilar, e aqui eles fazem depois uma randomização de permanecer com o biosimilar ou com o produto de referência. E vejam que a resposta clínica é muito parecida, e em termos de imunogenicidade também. A extensão desse estudo, então, todos os grupos acabam vindo para o braço biosimilar, e eles são acompanhados por um tempo maior, mostrando também, nessa parte do gráfico aqui, que o resultado, a resposta clínica ao tratamento foi independente. Os resultados foram similares, e em termos de perfil de imunogenicidade da droga, também um perfil adequado em relação ao produto original. Outro estudo, um dos estudos em relação a etanercept, que é o produto de referência com um respectivo biosimilar, mostrando um resultado clínico de resposta idêntica entre as curvas, e em resposta clínica de ACR, que nós chamamos, com um estudo de extensão, com mais tempo de segmento, os pacientes acabaram trocando do referência para o biosimilar, mostrando uma resposta muito parecida. E, por fim, o rituximab, né, o seu produto de referência, com um dos
biosimilares disponíveis, mostrando então uma resposta muito parecida, com curvas praticamente iguais, e mesmo no estudo de extensão, a gente apresentando a mesma resposta clínica e adequada. Então, qual que foi a conclusão desses vários estudos que foram publicados ao longo do tempo? Então, essa recomendação e atualização do EULAR mostra que os biosimilares não são inferiores em relação aos seus produtos de referência. E qual o impacto da utilização, então, desses biosimilares? Então, a gente sabe que eles são similares ao produto original, eles têm resultados clínicos parecidos, o EULAR confirma isto. Então, se nós fôssemos utilizar, o quanto nós reduziríamos custos assistenciais com essa estratégia de biosimilares? Bom, num primeiro momento, cabe dizer que nós temos vários atores, né, vários envolvidos nesse cenário do biosimilar. Então, isso trazendo uma competitividade em relação a custo, em relação a preço da droga, e são os envolvidos os médicos, os pacientes, os pagadores do serviço e os provedores, né, a indústria farmacêutica. Mas não é só e não é apenas o preço em si que importa, porque com a chegada do biosimilar traz uma tendência, uma provocação de redução de custo também do produto original. E a gente sabe que existe uma relação entre o preço do produto original e do biosimilar. Então, quanto mais barato o original, mais barato será o biosimilar. Então, isso acaba provocando essa redução de custo. E veja que no cenário da União Europeia, nesta barra aqui ele traz exemplo de 5 pacientes que pertencem à comunidade europeia, o aumento do volume, né, da utilização do biosimilar e a redução de custo dele. Como é que eles conseguiram chegar nesse cenário? Eles usaram aquelas estratégias embasadas nos estudos clínicos, com o respaldo da Sociedade Médica de Reumatologia da União Europeia, mostrando que ou iniciar o biosimilar ou a troca do produto de referência para o biosimilar, a gente vai ter uma redução de custos com um desfecho clínico adequado e seguro. Aqui a gente tem, então, uma análise de sensibilidade mostrando uma estimativa de redução de custos em 10 anos no contexto dos Estados Unidos. E essa tabela trabalha com dois parâmetros, que são o preço do biosimilar em relação ao seu produto de referência, que a gente está vendo aqui, e em relação à participação de mercado do biosimilar ao longo do tempo. Então, vejam, aqui temos várias possibilidades. Eu vou elencar aqui o cenário de pior e de melhor, para a gente ter uma ideia de como é que funciona o racional dessa tabela. Se nós tivermos uma redução de custo de 20% utilizando o biosimilar, e nós tivermos 20% de participação de mercado de biosimilar, a gente teria uma redução de custo de 24 bilhões de dólares em 10 anos no cenário Estados Unidos. Se a gente pensar no outro oposto, no seu extremo oposto, se houvesse uma redução de 50% do custo utilizando o biosimilar em relação à referência e a participação de mercado de 50%, nós aumentaríamos essa redução de custo para 150 bilhões de dólares ao longo de 10 anos. Bom, mas qual que é o estimado, qual que é a previsão de redução média da redução de custos? Em torno de 54 bilhões em 10 anos. E qual é a classe de biológico que mais pode contribuir e tem potencial de contribuir para esta redução? É justamente os produtos anti-TNF, que são indicados como uma das opções na artrite reumatoide. E lá nos Estados Unidos, a média de redução de custos utilizando o biosimilar é em torno de 30% a menos quando comparado à referência. Se nós pensarmos nesse valor aqui que eles dizem de 54 bilhões, nós estamos mais ou menos aqui, ó, uma redução de 30% de custo em relação do biosimilar em relação à referência e com uma participação de mercado em torno de 30%. Então, como é que a gente faz para poderia aumentar o montante de economia? Como é que se faria isso? Vejam que eles, nessa publicação, veem que o mercado de biosimilar ainda está muito pequeno, muito atrofiado, e a gente teria que ter uma modificação desse cenário.
Aqui eles mostram dados de 2016 a 2018, mostrando aqui o custo, o valor, né, pago para o referência de infliximab, né, o volume de vendas nesse período, de 1 bilhão caindo para 916 bilhões, e aqui milhões, e aqui em relação ao seu biosimilar, de 4 para 55. Então, um crescimento muito tímido, e a participação de mercado de biosimilar ainda não tem um potencial que ele pode atingir, e, por consequência, a redução de custos. Aqui eu montei uma tabela baseada para o mês de fevereiro deste ano. Eu coloquei o preço fábrica, não embuti nenhum imposto, nenhum ICMS de cada estado, porque como tem variações de ICMS de estado para estado no Brasil, eu optei por botar o preço fábrica. A ideia não é ver exatamente o valor, mas sim o racional disso tudo. Então, nós temos todas as opções de biológicos, os produtos de referência com as suas diferentes apresentações, e aqui eu fiz o cálculo de custo para 52 semanas ao longo de um ano, do primeiro ano de tratamento, né, para um paciente estimado em 75 quilos. Aqui eu mostrei para vocês, então, todos os biosimilares relacionados às moléculas originais, então, adalimumab, etanercept, infliximab e rituximab, com um custo de 52 semanas, o primeiro ano de tratamento. Bom, então, qual que é a relação de redução de custo? Nós vimos que lá nos Estados Unidos era em torno de 30%. Qual que seria, atualmente, no Brasil, essa redução de custo? Eu fiz o cálculo para vocês aqui estimado, mostrando, então, que para o primeiro ano do tratamento de adalimumab em referência, nós teríamos esse custo. E como nós temos mais de um biosimilar para esta mesma medicação, eu fiz uma média do custo desse biosimilar, mostrando este valor aqui. Então, nós temos em percentual uma redução de custo de 67% se nós utilizarmos biosimilar em relação à molécula original. O mesmo racional serve para os demais medicamentos e os seus respectivos biosimilares. Então, aqui a gente tem para etanercept uma redução de 58%, de infliximab 27% e para rituximab 45%. Então, vejam que no cenário brasileiro a gente tem uma redução, uma relação de custo ainda mais favorável a biosimilar quando comparado aos Estados Unidos. O que eu penso que a gente tem que melhorar em termos de economia é a participação deles no uso no mercado, o percentual de participação de mercado de biosimilar. E a outra estratégia que a gente não falou aqui, mas o EULAR lá em 2016 já recomendava ou já insinuava, é a redução da dose. Aqueles pacientes que preenchem critérios de remissão de doença e tem todo um perfil adequado para a redução de dose, há a possibilidade de diminuir a dose ou aumentar o espaçamento de uso dos biológicos, que é uma estratégia, inclusive, que pode retirar biológicos e trazer uma economia ainda maior do que só utilizar os biosimilares. Obrigado pela atenção. Eu passo agora a palavra ao professor Moacir. Obrigado, Rafael. Muita informação boa que você trouxe. Eu penso que a gente deixar para o final pode prejudicar um pouco a dinâmica de interesse maior que possa ter sido despertado nos participantes. Então, vamos abrir um espaço para quem quiser fazer alguma argumentação, alguma posição em apoio contrário ao Rafael, por favor, que se manifeste. Rafael, eu tenho uma questão para você que, pela sua fala, ficou absolutamente claro para mim de que existem opções que são efetivas, que são seguras e que podem reduzir muito o custo que a gente sabe que está impactando, está onerando toda essa cadeia do sistema de saúde de forma muito importante. O que você acha que poderia ser um recurso de gestão
que poderia, e quando eu falo em gestão, eu estou falando mais para o prestador do serviço, né? Para as operadoras, para os prestadores de serviço. Que tipo de auxílio nós poderíamos imaginar existir em termos dessa questão para que fosse uma verdade a possibilidade de redução de custo que você mostrou também? Algumas estratégias que eu observo que já tem, inclusive, comprovação da literatura de redução de custos assistenciais no mercado privado, seria a utilização do biosimilar, seria a estratégia de reduzir dose ou até de suspender o medicamento naqueles pacientes que estão em remissão de doença. E naqueles que a gente não consegue reduzir a dose ou espaçar o medicamento, a gente sabe que o que mais impacta na redução de custo é manter o paciente com a sua doença controlada. Então, eu vejo que se nós tivéssemos em operadoras de saúde um determinado departamento, um determinado sistema que acompanhasse de forma mais de perto esse paciente e com o segmento conjunto com o médico, demonstrando que ele está em remissão de doença e por conta disso ele não vai procurar tanto pronto atendimento, irá fazer menos exames, irá reduzir a dose do corticoide, que por consequência irá reduzir o risco de infecção, evento cardiovascular e assim por diante. Então, quanto maior o acompanhamento do serviço, mostrando e aumentando o percentual de pacientes em remissão de doença, mesmo mantendo os biosimilares ou seus produtos de referência, menor vai ser o custo assistencial para este paciente. Eu gostaria de estender essa questão também como uma provocação aos gestores presentes, como eles veriam a possibilidade dessa mudança que favorecesse a sustentabilidade do sistema pudesse acontecer de maneira mais efetiva, independentemente das dificuldades. Claro, tudo que nós vamos mudar, todos nós sabemos, já enfrentamos, e às vezes estamos até calejados em função das dificuldades que se opuseram. Mas teria alguém entre os ouvintes, entre os participantes, que gostaria de falar alguma coisa sobre a gestão desse processo? Ok. Em não tendo, eu gostaria de dar um exemplo pessoal que eu tenho vivido nos últimos meses, talvez um ano. Modelo de pagamento que possa ser ajustado pelo resultado clínico efetivamente conquistado, recebido, avaliado com métricas apropriadas, de tal maneira que se pagasse mais o prestador, mais o profissional de saúde, que tivesse um resultado mais favorável em termos clínicos. De tal maneira, por que eu estou trazendo essa questão do value-based healthcare? Porque, além dos envolvimentos que as pessoas têm tido com essa forma de governança clínica, nós também pensamos que é o que mais pode, no prazo de tempo relativamente, medianamente longo, vamos dizer assim, trazer o resultado que efetivamente nós esperamos. Então, hoje, essas métricas são importantes e acredito que é por meio dela, remunerando, reembolsando os profissionais e as instituições envolvidas no tratamento da artrite reumatoide, é que a gente vai conseguir trazer estabilidade para esse mercado tão oneroso. Tá? Então, em não havendo outro comentário, eu vou compartilhar a tela para falar da parte final desse webinar. Acredito que todos estejam com a imagem.
ninguém se Sim. manifestou de maneira Sim, professor. diferente dessa. Vamos, então, para a última parte, que está aqui grifada como os inibidores da JAK, né? E com uma questão que eu quis dar ênfase, que eu estou chamando do duplo OP, que seriam as oportunidades e as opções baseadas nas melhores práticas clínicas para o tratamento da artrite reumatoide. Então, vou levar uma linha de raciocínio tentando identificar bem quais são essas oportunidades e quais são as opções que nós temos nessas oportunidades. Os inibidores da JAK compreendem a mais recente classe de drogas que a gente tem na artrite reumatoide. É a primeira opção plenamente oral, né, para todo o agrupamento de fármacos, e, no geral, se compara em efetividade e segurança com o que já foi dito pelo Rafael, em termos de demais biológicos ou biosimilares. De tal forma que, a completar esse arsenal de tecnologia inovadora, nós temos 3 inibidores da JAK que estão já disponíveis no mercado comercialmente há alguns meses ou até anos, dependendo do inibidor. Seria o tofacitinib, o baricitinib e o upadacitinib. Isso, de alguma forma, já foi apontado pelo Rafael. Eu só estou reafirmando que os produtos que têm registro ativo na Anvisa, no momento, contemplando esses novos DMARDs, são os que aqui estão relacionados. Se o Rafael, por acaso, perceber algum que não foi aqui elencado, por favor, me avise, né? Então, no princípio ativo, a Abatacept, só temos o original. Para o adalimumab, nós temos 1, 2, 3, 4 biosimilares. Temos o inibidor da JAK, para os quais não existem similares. Temos mais um biológico sem biosimilar. Na sequência, temos 2 biosimilares. Para o seguinte, nós não temos nenhum biosimilar. Para o infliximab, nós temos 4 biosimilares. Esse daqui. Para o rituximab, são também 4, 1, 2, 3, 4. E, enfim, para os 2 últimos, que completam os 3 inibidores da JAK, nós, evidentemente, não temos nenhum equivalente. Tá? E o que a gente vê, de maneira muito resumida, o que seria a efetividade desses medicamentos, tendo como comparação a droga que é considerada benchmarking dos imunobiológicos, seria o adalimumab 40 miligramas, associado ao metotrexate. E aqui nós temos, sendo testado nessa meta-análise, os inibidores da JAK também associados ao metotrexate. Essa meta-análise soma mais de 4.000 pacientes. Então, tirando as limitações que uma meta-análise pode ter com relação a essa síntese, o que se observa com um índice de heterogeneidade considerado borderline, os mais rígidos não aceitariam esse tipo de heterogeneidade próximo de 50%, como algo que permitisse uma meta-análise, né? Esses pesquisadores mais rígidos diriam o seguinte: bom, existe tanta heterogeneidade entre esses 5 estudos aqui elencados que a meta-análise não está autorizada. Ou, eventualmente, procurar aquele que foge mais do conjunto dos 5 e refazer uma meta-análise em busca
da homogeneidade. Não é? Então, fazendo essa ressalva, que talvez a melhor análise dessa comparação teria sido a exclusão daquele ou daqueles que tornam efetivamente esse conjunto heterogêneo. Com relação ao tipo de resposta observada, é uma resposta muito boa, né? Nós somos muito críticos com relação a resultados que se fundamentam no ACR20. O ACR20, se eu fosse um paciente de artrite reumatoide e que na somatória dos indicadores que compõem esse índice de resposta me dissessem, que tal você ter 20% de melhora da sua artrite reumatoide? Eu procuraria outro profissional, né? Porque, obviamente, esse nível de resposta de 20%, ele seria útil só nas fases iniciais do desenvolvimento de um fármaco para explorar se eventual pequena diferença poderia efetivamente ser algo inovador em termos de mudança do cenário. Nós temos o ACR50, temos o 70 e o 90. Então, na minha opinião pessoal, esse é um índice que reflete, né, no global, que envolve, inclusive, a participação do paciente numa resposta favorável. Então, aceitando que nós pudéssemos fazer essa meta-análise, eu estou colocando aqui uma postura muito crítica, de muita dúvida com relação a essa meta-análise, eu teria um benefício de 37% dos inibidores da JAK comparado ao imunobiológico. Com um intervalo de confiança, aqui nós temos o diamante, né, da Cochrane, mostrando que ele se afasta da linha do não efeito, que é o valor 1, né? Aqui é a favor do inibidor da JAK, aqui é a favor do adalimumab, está claramente voltado para esse lado e tem um intervalo de confiança suficientemente longo e, por outro lado, não excedendo uma linha de imprecisão, que seria algo em torno dessa proximidade da linha do não efeito. Então, considerando que eu aceito essa meta-análise, e, mais uma vez, colocando muita dúvida se essa meta-análise poderia ser feita, eu diria que, em função desses estudos, o inibidor da JAK se mostrou melhor. Não é? Mas não gostaria que essa fosse a mensagem principal desse diapositivo, né? Eu acho que aqui nós temos algo que ainda não está claramente definido. Com relação aos efeitos colaterais, os biológicos e os biosimilares já foi bastante bem abordado pelo Rafael, e eu traria de novidade com relação àqueles dos biológicos, em termos de peculiaridade, um risco maior de tromboembolismo de diversa natureza, quer seja ele arterial, venoso, pulmonar e em outros vasos dessa rede toda, né? Mas que também estaria relacionado à própria doença, ao risco de base, né? Além da medicação, e aos riscos individuais do próprio paciente. Bom, mas se considerando que isso é um resultado final, né, que depende dessas três variáveis, nós não temos dúvida, e principalmente o baricitinib, o melhor estudado, né, que existe um risco, por menor que ele seja nesse conjunto, de ampliar os fenômenos tromboembólicos, como também existe um risco maior com relação ao herpes zoster. Mas, se a gente for quantificar, bom, então isso torna impeditivo, de maneira nenhuma, né? Estamos tentando colocar os prós e os contras com relação a essa comparação, né? Existe uma outra técnica, que é a meta-análise por rede, né? O Network Meta-Analysis, que consiste em, utilizando um mesmo comparador, se fazer uma suposição, não é, de como
e como o G seria em relação ao H, ao F, ao E, ao D, ao C e ao A, mas, na verdade, passando por uma comparação comum, que aqui, no caso, é o placebo, que é do grupo A. Ah, mas é bem bolado. Tá, é bem bolado. Ah, é um modelo que, eventualmente, pode nos dar alguma sustentabilidade para a tomada de decisão. Também concordo, só que é um modelo. E já existe uma frase muito conhecida a respeito do modelo, que é: todo o modelo é falso. Porém, sem eles, é como uma cidade grande sem metrô. Eventualmente, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, como na questão anterior, que era de outra natureza, mais uma vez, nós estamos colocando restrições sérias, mas que merece, pelo menos, uma análise crítica para que possamos ter novos horizontes dentro do tratamento da artrite reumatoide. Na ausência de estudos vis-à-vis, né, entre eles, né, entre os inibidores que estão aprovados, ela mostra um perfil semelhante de efetividade e segurança. E a eventual diferença que, em algum ponto ou outro, se percebe, não são diferenças clinicamente relevantes, ou seja, de impacto. Poxa, esse daqui foi melhor, né? Foi medianamente melhor, foi moderadamente melhor, foi muito melhor. Não existe. Como também a precisão desses resultados, a significância estatística que se tem nessas meta-análises que são do tipo Bayesiana, não são muito precisas. Então, mais uma vez, nós não temos uma palavra definitiva com relação a esse aspecto. E caminhando para o final, dentro de trabalhos já realizados pela Cognos de orientações de boas práticas clínicas e auditoria em saúde, nós temos que rever, pelo menos, além das evidências obtidas nas revisões sistemáticas, nos ensaios originais, principalmente os de maior poder metodológico, nós temos que ver também o que estão dizendo as principais agências incorporadoras ou simplesmente representante dos profissionais da área a respeito do que seria a melhor prática, ou pelo menos o que seria uma boa prática. E o grande desafio começa de que artrite reumatoide nós estamos falando. Poxa, eu estou há bastante tempo nessa área de especialidade, bastante mesmo, né? E é muito frequente eu escutar, né, das mais diversas fontes uma referência à artrite reumatoide como ela tivesse um padrão único de instalação, evolução prognóstica e repercussão, tanto para a saúde individual como para a sua repercussão para esse entorno social dos pacientes. Quando, na verdade, nós temos a artrite reumatoide chamada inicial, aquela que já é estabelecida, a que estabelecida tem melhor prognóstico, a que já estabelecida é de pior prognóstico, além das métricas mais objetivas de quantidade de inflamação presente, onde nós temos aquelas dificuldades muito grandes em remitir indivíduos que muitas vezes permanecem em atividade muito elevada de inflamação e justificaria uma busca alternativa de novas oportunidades medicamentosas no seu tratamento. Infelizmente, o que eu percebo, não é? Que há uma tendência para entender, para considerar que a artrite reumatoide dessa natureza, de pior prognóstico, ou de grande atividade inflamatória, é a predominante, ou é a única, quando a gente sabe que, na verdade, dependendo da estatística de estudos de mundo real, isso se encontra entre 20% a 30% de todas as artrites reumatoides em segmento terapêutico. Não estou sugerindo nada que possa passar por
alguma má-fé do mercado, mas eu penso que essa falta de conhecimento a respeito da doença precisa ser reformulada. Esse é o nosso papel aqui, né? Não dá para entender que qualquer tipo de artrite reumatoide, né, tem como indicação inicial uma medicação do tipo biológico biosimilar, o inibidor de JAK, como às vezes se quer fazer entender. Os esquemas dessa sociedade são bastante complexos, é claro que eu não vou me ater a essas condições todas que podem fazer com que se opte para cá ou para lá, em respostas que podem ser A, B ou C, de tal maneira que há uma concordância entre eles, de uma maneira geral, as duas últimas diretrizes, tanto do Colégio Americano como da EULAR, têm uma postura relativamente semelhante, ou até superponível, dizendo aonde se indica que tipo de medicamento. Mas, infelizmente, tanto aquele algoritmo anterior, como até esse bastante simplificado, deixa em dúvida muito do que pode se utilizar de oportunidades no tratamento da artrite reumatoide. Então, eu tentei ser claro aqui, não é? Principalmente considerando o tempo de observação para cada um dos elementos dentro dessa sequência de 5 esquemas para o tratamento da artrite reumatoide. Né? E eu diria para vocês, em função dessas revisões, né? Dessas diretrizes de sociedade e da experiência pessoal, né? Não existe artrite reumatoide que, no início, assim que ela foi efetivamente definida como tal, não mereça pelo menos 3 meses, de uma monoterapia com os demais convencionais, ou seja, os sintéticos químicos. Okay? Na sequência, a segunda etapa dessa sequência seria a troca, não mais a introdução, mas a troca do DMARD convencional, né? Que também pode ser reconhecida como monoterapia química ou de sintéticos sequencial, que também mereceria pelo menos 3 meses de observação. Na sequência, o uso combinado de mais de uma, ou seja, considerando a hidroxicloroquina, a sulfasalazina, o leflunomide e o methotrexate, seriam utilizados pelo menos 2 dessas medicações, sempre lembrando que os casos mais agressivos, de pior prognóstico, merecem que, entre eles, desses 2, estejam o methotrexate, associado a um dos 2, como é uma verdade também na questão de associar o uso combinado de 3 DMARDs convencionais, o methotrexate mais 2 entre os 3 já comentados, mais 3 meses. Bom, então, você está dizendo que nós temos que esperar esse tempo todo? Eu estou dizendo que a maior parte das artrites reumatoides merecem essa chance, né? Como também admito que algumas delas, com 6 meses de início de sintoma, já demonstram uma agressividade de tal forma, de tal monta, que eu penso que a gente poderia antecipar, né, essas sequências para que, pelo menos, tivéssemos 9 meses, né, de uso de sintéticos químicos, se não for possível esperar pelos 12 meses, antes de nós aceitarmos ou entender que a introdução do biológico biosimilar ao inibidor da JAK efetivamente deve ser iniciada. E, sendo assim, eu descompartilho a minha tela e coloco tanto o Rafael como eu próprio à disposição dos participantes.
Professor Moacir. Pois não, Rafael. Eu gostaria de compartilhar, voltando um pouquinho em relação aos custos, né, e formas de redução de custos com gestão, especialmente no mercado privado, que o senhor havia comentado. A gente já sabe de que o custo total da doença, que nós podemos dividir entre o custo direto, que seria o assistencial, e o custo indireto, que seriam em relação à perda de produtividade, tudo isso, a parte laboral, a parte psicossocial. Mas, dando mais ênfase no custo direto, a gente sabe que de todos os parâmetros utilizados e analisados, o que de fato impacta mais no custo direto é o tratamento medicamentoso, especialmente com biológicos e agora inibidores de JAK. Então, a gente já sabe que de todos aqueles, a medicação é a que é a mais impactante. E do perfil de paciente, que nem o professor propôs, né, das várias artrites reumatoides, a gente sabe que o que mais impacta é o paciente com a doença não controlada, com a doença em plena atividade inflamatória. Então, se nós conseguirmos juntar e, ao mesmo tempo, a redução do custo do tratamento medicamentoso, exemplo biosimilar, e mantermos o paciente em remissão com a sua doença controlada pelo maior tempo possível, e esta é a melhor solução para reduzir o custo de uma doença que é onerosa. Bom, sabendo que clinicamente a gente tem períodos de remissão e atividade de doença. Essa remissão de doença tem impacto em diferentes morbidades que podem surgir ao longo do tempo. A gente sabe que pode, ao longo do tempo de uma doença da artrite reumatoide bem controlada, a gente evita evento isquêmico cardiovascular, que por si só a doença já tem o maior risco. A gente reduz reduz a chance ou a possibilidade do paciente evoluir para uma artroplastia de quadril ou de joelho. A gente reduz risco de infecção, a gente reduz várias morbidades que a doença pode desencadear. Então, no meu modo de ver, seria a melhor combinação. Bom, como fazer isso? Eu penso que a partir do ponto de vista bem prático, bem objetivo, a partir do momento que o paciente vai numa determinada operadora de saúde receber, né, lá naquele determinado serviço seu biológico, é ali o momento ideal de monitorar esse paciente, né, monitorar o uso da medicação, a aderência ao tratamento e, especialmente, aplicar uma das métricas que nós temos conhecidas e consagradas em relação à artrite, ver se ela está controlada ou não está controlada. E a partir daí, com esses dados em mãos, nós elaborarmos um modelo para que seja feita uma remuneração adequada, uma melhor remuneração daquele profissional, daquele médico que está cuidando do paciente e está conseguindo atingir uma melhor redução de custo assistencial. Como fazer essa remuneração? Bom, daí depende de cada operadora e cada cooperativa médica, mas isso seria algo bem interessante a se propor e a se discutir. O quanto que se deve se remunerar esse paciente, esse médico. Ok. Agradeço aí a participação da Luísa, muito obrigado. E ela coloca qual percentual de pacientes que vão precisar de alguma droga dessa natureza que nós estamos discutindo ao longo da vida, né? Eu diria, embora seja um número difícil de se estimar com precisão, que é algo entre 20%, somente 20%, a 40%, dependendo da região geográfica, da idade populacional e de alguns outros fatores de risco que são bastante impactantes. Essa semana que passou ainda saiu um trabalho divulgado pela FAPESP, um resultado muito interessante, como o hábito do fumo, né? Só ele tem um risco e confere uma gravidade de doença dessas que precisam efetivamente tomar um biológico
como última alternativa, ou uma droga desse grupo, né? Mas eu diria assim, Luísa, não sei se você teria uma outra informação para discutir, mas até onde eu iria é entre 20% e 40%, dependendo da população. Eu posso fazer um comentário? Claro. Então, pensando assim no que o Rafael falou, que você falou, eu imagino, né, como o Rafael propôs, como fazer, né? Considerando que é a minoria dos pacientes que vai entrar nessa fatia do altíssimo custo direto, né? Eu sempre acho que o modelo de remuneração baseado em desfecho clínico, ele tem um senão, que é a questão da resposta individual. Como vocês falam aí, são muitas artrites reumatoides, né? Tem vários perfis, tem um paciente que você sabe que vai evoluir mal desde o começo, tem um paciente que vai ser um excelente respondedor em doença inicial e vai ter uma vida praticamente normal e tal. Então, pensando assim, né, juntando tudo, um modelo que não dependesse do resultado ao tratamento, mas sim da boa prática, quer dizer, esse paciente, né, naquele seu último slide ali, de 3 em 3 meses, ele precisa de uma reavaliação. Essa reavaliação foi feita, né, assim, foi quantificada essa resposta, esse fluxo de tentou um tratamento, trocou por outro, e exceto em casos excepcionais em que você vai ter sinais clínicos muito claros de que não precisa desses passos todos e tal, mais pensando no percurso assistencial do que, de fato, no resultado, né? Porque é aquela história, o desfecho clínico não depende da boa prática, ele depende de características, muitas vezes, idiosincráticas do próprio paciente. Então, é como se a gente sugerisse que a gente pode penalizar o prestador, né, financeiramente, pelo paciente não ter tido uma boa resposta. Entre vários motivos, pela própria aderência do paciente, pela própria modificação de hábitos de vida que ele não fez, como você sugeriu agora a questão do tabagismo, né? Enfim, eu sempre fico pensando nisso, assim, nessas doenças crônicas, progressivas, e muito determinadas, e multideterminadas, né? Assim, não tem uma previsibilidade muito óbvia do que vai acontecer com esse paciente, a não ser que você o acompanhe mesmo. Você só vai ter uma perspectiva de que tipo de doença que ele tem, de uma perspectiva retrospectiva. Então, era só por isso que eu perguntei qual que é o percentual de pacientes que de fato evolui, né, para essa necessidade de um tratamento de alto custo. E, por outro lado, quem sabe um modelo baseado numa estimativa de uma incidência anual de pacientes candidatos ao alto custo seja mais racional e mais justo do ponto de vista, porque aí não depende muito de quem respondeu, depende de que numa população X você espera tantos respondedores ou tantos que não respondem e evoluem eventualmente para esse extrato do alto custo. Não sei se fez sentido o que eu falei. Ótimo, Luísa, fez todo sentido, e eu me comprometo a estimar esse valor, quer dizer, nós temos boas indicações de qual é a incidência anual de artrite reumatoide. E partindo desse cálculo que eu coloquei, a gente pelo menos pode criar uma margem maior ou menor de qual seria a previsibilidade de uso dessas drogas mais recentes e mais caras. Me comprometo a enviar para você essa informação. Obrigada. Obrigado a você. A gente tem uma ideia, Luísa, de que mais ou menos em torno de 30% seria um percentual adequado de toda a população com artrite reumatoide, 30% usar biológico ou os inibidores de JAK. Esse seria um percentual interessante. Os outros 70% ficariam nos DMARDs sintéticos, que têm um custo muito menor. Desses 30% com artrite reumatoide que usariam biológicos, a gente sabe que 10% deles são aquelas doenças artrite reumatoide agressiva, grave, que realmente é aquele paciente com um perfil de doença muito ruim. Então, a gente tem esses percentuais, mais ou menos, né?
de acordo com os dados, especialmente de estudos de corte aí de vários países do mundo. Então, a gente tem mais ou menos esse percentual e esse cenário dividido. Então, se um determinado serviço, uma operadora de saúde ou uma cooperativa, estiver usando, por exemplo, biológico, 50% dos pacientes com artrite reumatoide está usando biológico, há alguma coisa que deve ser avaliada melhor, porque realmente passou e extrapolou. O país que eu conheço que mais usa biológico no mundo é a Noruega, mas a Noruega é a Noruega, não é o Brasil, né? Então, a gente tem um parâmetro para dizer de que está se superestimando o uso ou não. Ok, eu fico devendo esse cálculo simples de multiplicar por 20 ou 40% a taxa de incidência anual da artrite reumatoide. Vou fazer isso com cuidado, Luísa. Vou procurar se há diferença entre os estados da federação. Provavelmente sim, né? Porque há um componente genético importante, social. A questão do cigarro foi colocada e assim que eu tiver, eu te envio. Mais algum comentário? Cláudia, por favor, você não quer fazer no microfone a sua observação? Eu posso fazer por você também, você que sabe. A remuneração... Oi, Moacir. Pois não, Cláudia. Oi, Moacir. Então, eu concordo com o que a Luísa falou. A remuneração, a gente está tentando, isso aqui da Unimed Fesp, e a gente está tentando fazer alguns modelos de remuneração baseado em valor, né? E justamente para casos clínicos é onde a gente tem mais dificuldade. Né, a gente tem mais facilidade em casos cirúrgicos, assim, que tem uma previsibilidade de resolução, tem pouca variabilidade clínica. Nesses casos da artrite reumatoide, é difícil mesmo, porque a gente fica na dependência de uma característica individual, né, do paciente. Se ele responde ou não, independente do profissional ter seguido o caminho certo. Então, acho que a ideia é que, quer dizer, Oi, Cláudia. Caiu? Cláudia, caiu? Eu acho que ela caiu, não estou conseguindo nem fazer com que o microfone dela volte a funcionar. Está me ouvindo? Agora voltou. Voltou. Então. Voltou? Tá. Voltou. Então, eu achei interessante a gente ter um uso de protocolo, um uso de boas práticas, né? E não só o desfecho final. Além do que, eu ainda fiquei pensando, entre os reumatologistas, quem é mais conhecido pode ter drenado para ele casos mais complicados. Então, o resultado dele vai ser mais difícil mesmo, né? Se a gente for pensar. Talvez ele chegue mais vezes até o imunobiológico do que outros. Então, para esses casos, assim, eu acredito muito na remuneração baseada em valor, mas para os casos clínicos é difícil, né? Como a Luísa falou. Ótimo, Cláudia. Em pleno acordo com vocês duas, eu penso que é o caminho a ser seguido e também está na minha cabeça, já estava, está mais reforçado agora, que independentemente, né, do valor obtido, tem o perfil do profissional e tem os protocolos, né, que poderão ser acompanhados para que a gente volte, em termos de gestão, a ter controle e da sustentabilidade do sistema. Tá? Mais alguém? Vamos encerrar. Mas ninguém se manifestou. Eu agradeço bastante a participação de todos. Nós estamos programando, na sequência, um evento a respeito do mesmo tempo, a respeito do mesmo tema, mas que irá aprofundar exatamente esses mecanismos, né, de se fazer a governança clínica e a previsibilidade. Agradeço aí as manifestações de todos que estão se colocando no chat, pela presença, e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Até.
Tchau. Um abraço a todos. Obrigado. Abraço, Rafael, Moacir, Tchau, Raquel, tchau. Tchau. todo mundo. Tchau, tchau.